Foi só a Mercedes que foi removida, ele mostrou aqui. Então, bora lá. Bora iniciar, agora já está gravando. Já dá para a gente começar a brincar aqui com nossas questões de direito administrativo, concentração e descentralização da administração pública. Primeira questão, a respeito da organização da administração pública, assinale as afirmativas a seguir. Então, a gente tem aqui, deixa eu ver quantas hipóteses, 3. A gente vai ler e vai tentar dizer se está certo ou se está errado. Então, aqui ele já está trazendo informação que talvez muitos não conheçam. Quando a gente trata de vinculação, ou vinculação não, quando a gente fala de descentralização e desconcentração. É o seguinte, para tentar relembrar alguma coisa na cabeça de vocês, né? Quando a gente fala de descentralização, a gente está falando o seguinte, a gente está querendo dizer que a gente vai criar novas entidades com autonomia, com personalidade jurídica e etc. Isso quando eu faço uma descentralização. Vamos supor, a União. A União, quando ela decidiu criar o INSS. Quando ela decidiu criar o INSS, ela fez uma descentralização ou uma desconcentração? Ela fez uma descentralização. Aí o que vocês têm que botar logo na cabeça? Quando a gente descentraliza, vamos supor, a União criou a autarquia lá, o INSS, e passou para ela determinados atributos, né, determinadas competências, ela descentralizou. E nesse momento que ela descentralizou, ela perdeu totalmente a ideia de hierarquia e subordinação. Só que ela vai manter uma coisinha, que é um controle finalístico. Ou seja, a União vai analisar aquela ideia de se a autarquia criada, né, da descentralização, está cumprindo com as suas finalidades. Porém, a gente não fala mais em subordinação e em hierarquia, mas fala em controle. A gente chama de controle finalístico. Então, bora ler essa primeira aí e ver se ela está correta. Na descentralização, existe vínculo hierárquico. E na desconcentração, há o controle entre a administração central e o órgão desconcentrado, sem vínculo hierárquico. Certo ou errado? Está com cara de que está invertido. É o inverso do que eu falei. Não é isso? Porque, na verdade, na descentralização, não tem mais vínculo hierárquico. Uma vez que descentralizou, tu desgarrou do ente original. Tu vai ter autonomia, tu vai ter personalidade jurídica e etc. É tão verdade que quando a gente entra com um processo, alguma coisa envolvendo previdência, etc., a gente entra com um processo contra o INSS. Entendeu? Então, a primeira informação, ela está errada. Bora para a segunda. Desconcentração. Bota uma coisa na cabeça de vocês. A desconcentração, ela é sempre interna. Sempre interna. Vocês, quando estão desconcentrados, a desconcentração é dentro da cabeça de vocês? É dentro da cabeça de vocês. Não é fora, é dentro da cabeça. Então, bota na cabeça de vocês o seguinte. A desconcentração, ela é sempre interna. E essa desconcentração, ela pode ocorrer tanto na administração direta, quanto na administração indireta. Exemplo rapidinho aqui, ó. Quais são os entes da administração direta? União, Estado, Distrito Federal, município. Não é isso? Administração direta. A indireta vem lá a autarquia, fundação, etc. Então, bora lá. Dessa administração direta, eu vou pegar o município. Município. Esse município, se ele pode ter, vamos supor que esse município tenha 3 secretarias. 3 secretarias. Essas 3 secretarias, elas são uma subdivisão externa ou interna? É uma subdivisão interna, dentro do município. Então, eu estou falando que ali teve o quê? Uma desconcentração. Uma desconcentração. Tranquilo.
Beleza. Agora vamos supor, voltando para a União. A União, que também é um ente da administração direta, a União. Ela fez o seguinte, criou o INSS, uma autarquia, descentralizou. Beleza. Essa autarquia, esse INSS, vamos supor que ele precisou criar superintendências, etc., para poder distribuir em todo o território nacional. Essas divisões, dentro do INSS, elas foram internas. Então, novamente, a gente tem a ideia da desconcentração. Então, pode ter desconcentração dentro da administração direta, quanto dentro da administração indireta. Tranquilo? E essa desconcentração interna, a gente vai ter vínculo hierárquico e subordinação. Agora, bora ler essa daqui, né? Na desconcentração, uma entidade da administração indireta distribui competências entre diversos órgãos de sua própria estrutura, a fim de tornar mais ágil e eficiente a prestação de serviços. Certo ou errado? Certo. Certo. Porque, o que ele trouxe aqui? Ele trouxe a situação de um ente da administração indireta. Aí eu dei o exemplo, INSS. Aí ele distribuiu competências para melhorar a eficiência e etc. Ele ainda deixou aqui, ó, dentro da própria estrutura, ou seja, internamente, para facilitar a vida do candidato, a fim de tornar mais ágil e eficiente a prestação de serviços. Está certo ou errado? Está correto. Beleza? Então, a primeira, ela está errada, e a segunda está correta. Aí a gente faz aquele esquema aqui, né? Que eu faço muito isso aqui com o pessoal da mentoria. Se eu já sei que a primeira está errada e a segunda está correta, a gente vai bem aqui ver se já dá para matar o gabarito, né? Ó, aqui tem a primeira, a gente descarta. Aqui tem a primeira, descarta porque ela está incorreta, não é isso? Aqui tem a segunda, quem sabe que está correta. E aqui tem 2 e 3. Ou seja, a gente eliminou 3. Aí agora a gente vai só ter uma certeza se essa terceira está correta ou se ela está errada. Porque o gabarito está entre a letra A e a letra B. Então, bora ver aqui a letra C. Letra C não, né? O item 3. Centralização. Na centralização, o Pode Estado ser 3 executa... apenas. Oi? Não pode ser 3 apenas, porque a Não, segunda já também. está. Voltou aqui, né? Bora só confirmar se está correto aqui. Ah, tá. Na centralização, o Estado executa as tarefas diretamente. É isso? Por intermédio dos inúmeros órgãos internos e agentes administrativos que compõem sua estrutura funcional. Certo ou errado? Certo. Teve gente aqui nessa questão que questionou o item 3, porque fala assim, ó, o Estado executa suas tarefas diretamente. Aí fala aqui, por intermédio dos inúmeros órgãos. Aí teve gente querendo trazer uma interpretação de que isso aqui seria uma execução indireta, porque ele está utilizando os órgãos, seria uma execução indireta. Mas, na verdade, não. Se a pessoa que comentou algo do tipo, ela soubesse da historinha da teoria do órgão, ele ia entender que, na verdade, é o Estado, por meio dos órgãos, ele está agindo de forma direta. Porque quando a gente estuda sobre isso aqui, ó, órgãos administrativos, a gente vai aprender que, regra geral, os órgãos, eles não têm personalidade jurídica, eles não têm personalidade. Ou seja, se tu teve alguma treta com algum órgão da administração, tu vai entrar com ação contra um órgão, vamos supor, aconteceu alguma coisa com a pessoa dentro da Secretaria de Educação. Aí ela resolve procurar o judiciário. Ela vai entrar com a ação contra a Secretaria de Educação? Não. Ela vai entrar com a ação contra ou o município, caso seja o município, ou o Estado. Entendeu? Por quê? Porque o órgão, ele não tem por si só a ideia de personalidade. É só imaginar um corpo humano. O corpo humano ele é formado por órgãos. Faz essa analogia, o corpo humano não é formado por órgãos. Se eu tiro um pulmão e separo do corpo, ele vai ter utilidade? Não. Ele só funciona se estiver no conjunto. Beleza? É mais ou menos essa ideia. Por isso que aqui tem essa
esse pensamento de que a gente não vai entrar com ação em relação ao órgão, e sim contra a entidade a qual ele faz parte. Beleza? Então, a letra o item 3 está correto. Então, nosso gabarito é letra E. Deixa eu só ver aqui quem está na fila aqui. Bora lá, voltando. Como eu falei, não é um assunto difícil esse aqui, só que a gente tem que ir treinando para poder entender e relembrar alguma coisa do tipo. Então, bora lá. Segunda questão. Acerca da centralização e descentralização da atividade administrativa e administração pública, direta e indireta, marca alternativa correta. Então, bora lá. De novo, vou analisar um por um aqui. A descentralização pressupõe duas pessoas distintas. O Estado e a pessoa que executará o serviço. Esta última podendo ser um particular ou uma autarquia, por exemplo. Será que essa alternativa está correta? Ela está assim tão atraente. Mas espera aí. Tem gente aqui na vez. A gente vai analisar as outras já já. Cristiane, Suzy. Pronto. Bora lá. Bora ver o restante. Essa letra aqui ela está chamando, mas bora ver o restante. Letra B. Quando o Estado executa suas tarefas diretamente, por meio de órgãos e agentes integrantes da denominada administração direta, ocorre a descentralização? Certo ou errado? Errado. Errado. Errado, se ele está exercendo diretamente, tem nada a ver com descentralização. Então, errado. Letra C. A descentralização administrativa somente pode ocorrer mediante lei? Certo ou errado? Errado. Errado, pode ser por lei ou por contrato. No contrato, a gente tem concessão, por exemplo. Então, errado. Letra D. Letra D. Compõe a administração indireta somente as autarquias e fundações? Errado. Errado. Tem mais gente na história, não é isso? Tem empresa pública e sociedade de economia mista. Letra E. A administração pública, em todos os entes federados e todos os poderes da República, tem órgãos administrativos. No entanto, não é possível que existam entidades da administração indireta vinculadas a órgãos dos poderes legislativo e judiciário. Errado. É possível isso, se a gente ter órgão da administração indireta que tenha vínculo com o poder judiciário. Exemplo, a gente tem o Conselho Nacional de Justiça. Ele é um órgão administrativo vinculado ao judiciário. Então, gabarito só pode ser quem? Letra A. Na descentralização, a gente tem o Estado, aí ele vai transferir, né, para outra pessoa a execução de um serviço. Beleza? É isso aqui mesmo, gabarito letra A. Estão aprendendo, né? Estão aprendendo. Bora lá. E os macetezinhos aqui de palavra nos acompanhando. Para ver se era ó, a banca é diferente. O gabarito letra A. Tudo ok. Isso aqui é os comentários para vocês depois acessarem o Drive e estudarem, né, as questões. Terceiro, sobre a organização da administração pública. Bora lá. Deixa eu ver uma prova de analista técnico da Advocacia Geral da União. Bora ver que está difícil essa prova. A desconcentração, a desconcentração, a gente lembra logo o quê? Que a desconcentração, ela é interna. É só lembrar da tua cabeça, quando tu está desconcentrado. É internamente, dentro do teu cérebro. Então, lembra disso, desconcentração. Eu estou desconcentrado.
Então, bora lá. Consubstancia a forma de organização da administração pública em que as competências são distribuídas dentro da esfera hierárquica de uma mesma pessoa jurídica. Olha, dentro da esfera hierárquica de uma mesma pessoa jurídica. Tá com cara de que tá certo. Certo. Então, bora lá avançar para a segunda. Tá com cara de que tá certo. Segura ela aí. O presidente da República pode, sem necessidade de lei ou de medida provisória, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Aí está parecendo letra de lei pura da Constituição. Está certo ou tá errado? Ele pode dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública, etc. Aí está dizendo que ele não precisa de lei para isso, nem lei e nem medida provisória. Porque, via de regra, ele vai se utilizar de quê? Decreto. Por isso que ele colocou aqui, ó, sem necessidade de lei ou medida provisória. Então, a segunda está correta. Bora para a terceira. No âmbito federal, as empresas públicas, ó, empresa pública fazem parte de quem? Da administração indireta. Tá indo correto. E são necessariamente pessoas jurídicas de direito privado. Bora que tá certo. Mas não necessariamente com capital exclusivamente da União. Já que, por exemplo, admite a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno. Certo ou errado? Tem uma questão do OAB que trata Tem uma questão do OAB que trata sobre isso. A ideia aqui é o seguinte, ó, é que eu posso ter uma empresa pública, a ideia da empresa pública é que o capital é público. Só que esse capital público, ele não necessariamente tem que ser somente de um dos entes da administração pública. Pode ser uma parte do capital da União, aí ele fala que ó, outras pessoas de direito público interno, ó, ou pode ter uma parte também de algum estado, de algum município. É isso que a questão traz. E tem uma questão do OAB que fala sobre isso, sobre essa temática bem aqui. Então tá correto. 1, 2 e 3 corretas. Bora ver aqui se tem alguma que bate. Se somente 1 estiver correta, se somente 2 estiver correta, 3 correta, 1 e 2 corretas, se todas estiverem corretas. Gabarito, letra E. Beleza? Estão aprendendo? Então, bora lá. Tem um resumo aqui. Deixa eu ver aqui, cadê ele? Lá, cadê ele? Acho que está aqui embaixo. Ó, característica das empresas públicas. Pessoa jurídica de direito privado, criação e extinção depende de autorização de lei específica, desempenha atividade econômica em sentido estrito, ou presta serviços públicos, regime jurídico de direito privado, derrogado parcialmente, que é interessante, derrogado parcialmente por norma de direito público, ou seja, é dizer que tipo dizer que ele é híbrido, né? Meio público e meio privado, o regime jurídico. Porque o pessoal segue a regrinha da CLT, ó. A galera que faz concurso para a Caixa Econômica, que é empresa pública, ou para o Banco do Brasil, que é Sociedade de Economia Mista, ele não vai ser considerado servidor público, entendeu? Ele não é servidor público, ele é empregado público, e ele é regido pela CLT, beleza? Ou seja, não vai ter as garantias do servidor público, tipo estabilidade após 3 anos, né? Então, bora lá. É só um resuminho, pra vocês lerem depois. Quarta questão, Itaipub, nacional e tal, profissional universitário, ciências contábeis. Na descentralização, o Estado distribui algumas de suas atribuições para outras pessoas, físicas ou jurídicas. Beleza. A descentralização administrativa pode ocorrer por serviços ou por colaboração. A respeito da delegação por colaboração, é correto afirmar que, aí quando já chega nesse assunto aqui, ó, dos tipos de delegação, já pode criar uma certa confusão no candidato, caso ele não saiba a diferença, né? Ou quando que é quem na história aqui. Porque a gente tem
A gente tem descentralização territorial, a gente tem descentralização por serviço, a gente tem descentralização por colaboração. Então, bora analisar aqui as questões. Outra coisa que, dentro dessa descentralização, a gente tem também outorga. Quando ocorre a descentralização por outorga, o que vocês vão ter que botar na cabeça? É que houve uma transferência em relação à titularidade e execução do serviço. Quando a gente fala em delegação, colaboração, a gente transfere a execução do serviço para o particular. Então, bora ver se ajuda aqui, né? Letra A. Transfere a titularidade e execução do serviço por prazo indeterminado e possui controle finalístico. Certo ou errado? Eu acabei de falar sobre outorga, né? Eu disse outorga que transfere titularidade e etc. Então, a gente E esse prazo não é determinado, Arthur? Também. Vamos supor, deixa eu ver bem aqui. Eu acho que o que eu falei da descentralização, descentralização por outorga é que eu vou transferir a titularidade, etc. Na descentralização por colaboração, a gente transfere a execução do serviço. Eu acho que com essa informação dá de matar 3 alternativas aí. Na descentralização por colaboração, a gente transfere a execução. Então, preste atenção aqui. A gente já eliminou a letra A, né? Porque na colaboração aqui, a gente não transfere titularidade. Elimina. Na letra B, o controle é rígido e amplo e transfere, aqui, de novo, e transfere titularidade. Letra C, transfere, titularidade. Deixa eu ver aqui. Rapaz, só pode ser letra D, não é possível. Transfere apenas a execução do serviço por contrato, por tempo determinado e por ato unilateral por tempo determinado. Então, bora lá. Deixa eu ver a letra D. O controle se dá por tutela ou supervisão e transfere apenas a execução do serviço por contrato por prazo indeterminado. É errado. O que ele está falando na letra D é o seguinte, quando for por contrato, onde a gente tem uma bilateralidade, o prazo é determinado. Quando for por ato unilateral da administração, aí o prazo é indeterminado. Então, nosso gabarito é a letra D. Beleza? É o seguinte, a letra D, quando ele fala de contrato por prazo determinado, a gente vai lembrar, sabe de quem entra na história? Vai lembrar disso aqui, concessão. E quando ele falar de prazo, ato unilateral da administração e por tempo indeterminado, a gente está falando de autorização. Para facilitar, para não se complicar. Então, gabarito, letra D. Mas não se preocupem. Depois é só pegar esse PDF e vocês vão ler os comentários aqui que tem explicando cada um desses aí. Para não se perder. Entenderam? Bem aqui, falou em concessão. Falou em concessão, a gente vai entender que é um contrato. E esse contrato é por tempo determinado. Quando falar em permissão, é um contrato também, por tempo determinável, e pode ser revogável a qualquer tempo. Quando fala de autorização, é um ato unilateral, e o tempo é indeterminado, e revogável a qualquer tempo, né? Beleza? Isso aqui a gente pega, copia e cola na parede. Eu fazia essas coisas, vocês pensam que eu não fazia isso? Anotava no papelzinho e colava na parede. Aí tinha um prazo, uma semana. Era por semana, eu tirava. Passava a semana estudando umas coisas e colocava lá. Aí, quando era outra semana, que era outros assuntos, outros temas, aí eu tirava e botava outros. Ia fazendo outras colagens. E não era post-it desses coloridos, não. Porque o post-itzinho eu acho ele muito pequeno. Era eu mesmo cortava uns papelzinhos chamex, ficava maiorzinho, né? E colava com fita.
Era mais interessante para mim. Então, bora lá. Mas perceberam que a informação sobre transferência de titularidade ajudou a eliminar 3? Porque na descentralização por colaboração, a gente transfere a execução do serviço. E lá as alternativas eram falando que transfere a titularidade. E quando transfere titularidade, a gente está falando de outorga. Quinta, ao tratar da descentralização e centralização, desconcentração e hierarquia, é correto afirmar que, então bora lá, então, centralização, tá amplo. Eu acho que vocês já estão com informações que dá para acertar aqui. Letra A, ocorre descentralização quando o Estado desempenha algumas de suas atribuições pela sua administração direta, certo ou errado? Errado. Falou em descentralização, a gente já vai vincular isso à administração indireta, e não direta. Deixa eu ver aqui se vocês estão online, porque está todo mundo calado. Aí eu fico falando sozinho, a internet cai, eu nem percebo que caiu, mas está ok, parece que está tudo ok. Ó, presta atenção, né? Descentralizou, foi para a administração e não de. Letra B, os órgãos criados pela desconcentração, olha aqui, ó, a informação que eu falei para vocês, ela apareceu, ó. Órgãos não têm personalidade jurídica, e ele falou que tem, ó. Errado. Letra C, a desconcentração, lembra da cabeça de vocês desconcentrada internamente, ocorre exclusivamente dentro de uma mesma pessoa jurídica. Ocorre exclusivamente dentro de uma mesma pessoa jurídica. O exclusivamente ele vem para tentar te deixar com medo, mas tiro ele, não muda nada. A desconcentração ocorre dentro da estrutura de uma mesma pessoa jurídica. O exclusivamente ele vem só para tentar fazer tu ficar com medo, achando que é uma palavrinha que pode indicar um possível erro. Mas não. Então, bora lá. Gabarito, letra C. Será só isso mesmo? Bora ver com o restante. Na desconcentração, de novo, ó, internamente, os entes têm capacidade para gerir os seus próprios negócios, mas com subordinação a leis postas pelo ente central. Certo ou errado? Desconcentração, ela é interna, não é? Então, traz de novo aquela ideia de personalidade jurídica. Não tem. Isso aqui também está estranho. Subordinação a leis posta pelo ente central, dá a ideia de que está uma mistura de descentralização aqui com desconcentração. E desconcentração é sempre interna, sempre interna. Letra E. Descentralização é a subdivisão da estrutura da administração em órgãos internos. É errado, porque divisão interna é desconcentração e não descentralização. Nosso gabarito, letra C de casa, sem sombra de dúvidas. Então, bora lá. Avançando. Questão número 6. Olha uma questão do OAB. 2006, ó. Essa aqui tá fácil demais, ó. Olha aqui, ó. A distribuição entre vários órgãos integrantes do Ministério da Fazenda, ó. Falou em órgãos, é uma divisão interna, então é uma desconcentração. A distribuição de atribuições entre os vários órgãos do Ministério da Fazenda caracteriza delegação, descentralização, avocação, desconcentração. Qual é o gabarito? Uma dessa não cai na prova mais, né? D, né? Letra D. Não tem para onde correr. Desconcentração. Faço agora essa parte de desconcentração. Já foi. A parte de desconcentração já foi.
Agora a gente vai analisar umas questões aqui de administrativo, acho que são 10 questões. Acho que são. Aqui talvez vocês possam ter mais dificuldade. Mas vamos embora lá. Eu coloquei primeiro as questões da OAB. E por último coloquei uma de concurso. Então prestem atenção. Deixa eu só ver aqui se tem alguém na fila. Edilene disse que estava sem áudio. Vamos ver o que mais aqui. Vamos embora. Voltando. Ao realizar uma auditoria interna, certa entidade da administração federal, no exercício da autotutela, verificou a existência de um ato administrativo portador de vício insanável, que produz efeitos favoráveis para a sociedade Tudo Beleza S.A., a qual estava de boa fé. Tinha um vício, beleza, insanável, porém ele estava de boa fé. O ato foi praticado em 10 de fevereiro de 2012. Em razão disso, em 16 de setembro de 2016, a entidade instaurou o processo administrativo que, após o exercício da ampla defesa do contraditório, culminou na anulação do ato. Culminou na anulação do ato. Então, beleza. Data aqui, será que tem alguma ideia de prescrição, decadência? Vamos lá. Com relação ao transcurso do tempo, na mencionada situação, assinala a afirmativa correta. Isso aqui já trouxe outras informações. Esse assunto, ele cai em prova, entendeu? Ele cai e a gente tem que saber um pouquinho. Então, bora lá. E as alternativas. Com relação ao transcurso, vamos lá. Não há decadência do direito de anular o ato eivado de vício, considerando que o processo que resultou na invalidação foi instaurado dentro do prazo de 5 anos. Isso aqui é verdade. Ó. Então, 2012 para 2016 não passou 5 anos. Data do fato, né? Não passou. Vamos ver o restante. Consumou-se o prazo prescricional. Não. O cara saber contar aqui pelo menos 5 anos que ele já percebe que não passou foi nada. Então, bora aqui para a letra C. O transcurso do tempo não surte efeitos, no caso em questão, considerando que a administração pode lá seus atos viciados a qualquer tempo, ou qualquerzão aqui aparecendo. Anulo ele? Anulo. Porque a gente tem sim um prazo prescricional, mas tem uma exceção. Qual é a exceção? Onde não corre o prazo. Se ficar configurada má fé. Entendeu? E a questão falou que agiu de boa fé. Se falou em boa fé na história, a anulação ela vai decair em 5 anos. Agora, se tiver caracterizado má fé, aí sim a gente pode fazer isso em qualquer tempo. Mas a questão falou bem aqui, ó. Ó, estava de boa fé. Então, bora lá. Letra D, consumou-se a decadência. De novo, consumou-se a decadência? Passou 5 anos, de 2012 para 2016? Não. O outro aqui, consumou o prazo prescricional? Também não. Então, o gabarito é letra A. Beleza? E o que é esse princípio da autotutela? Autotutela, esse auto lhe dá a ideia de autonomia, de fazer algo por si próprio, sem depender de outro. Então, a autotutela, o princípio da autotutela da administração, significa dizer que ela pode anular seus próprios atos quando eles forem ilegais. Ó. Ilegal. Falou em ato ilegal, eu vou anular. Ou revogar. Quando é que ela vai revogar? Ela vai revogar quando o ato for inconveniente e inoportuno. Ou seja, um ato inconveniente e inoportuno, ele é legal. Por isso que a gente fala em revogar. E quando ele é ilegal, a gente fala em anular. Tranquilo?
Então, nosso gabarito é letra A. Não há decadência no direito de anular o ato inválido de vício, considerando que o processo que resultou na invalidação foi instaurado dentro do prazo de 5 anos. Beleza? Gabarito, letra A. Essa aqui, para quem conhecia o assunto, acertaria com tranquilidade, porque não é um assunto difícil. Bora lá. Essa informação bem aqui, ó, deixa eu logo falar para vocês. O judiciário não pode revogar ato administrativo. Por que não pode revogar ato administrativo? Porque o judiciário ele trabalha na parte de analisar ilegalidade. Se ficar comprovada alguma ilegalidade, aí sim, o judiciário ele pode se intrometer. Quando a gente fala de revogação, a administração ela pode revogar, entendeu? Agora, cuidado, né? Porque se for o judiciário na sua função administrativa, ele vai ter os dois poderes. Só que não é o caso aqui, pra gente não se enrolar, né? Então, bora lá. Essa lei aqui, ó, é uma lei pequena, 9784, que trata do processo administrativo no âmbito federal, etc. E é interessante que vocês leiam ela. Porque está bem aqui a questão e onde que foi buscar o fundamento. Nessa lei, 9784. Nessa lei que a gente foi buscar informação para fundamental. Tranquilo? Bora continuar. Oitava questão, 2016, OAB. A Associação de Moradores do município F solicitou ao Poder Municipal autorização para o fechamento da Rua de Trás. A associação foi lá, pediu autorização para fechar a rua por uma noite, tal, para a realização de uma festa junina aberta ao público. Vocês sabem que acontece muito isso por aí. O município, entretanto, negou o pedido, ao fundamento de que aquela rua seria utilizada para sediar o encontro anual dos produtores de abóbora, a ser realizado no mesmo dia. Bora lá. Até aí tudo bem, né? Considerando que tal fundamentação não está correta, aí vem aqui, ó, a fundamentação não está correta, pois antes da negativa, da proibição, diz, ó, já vai ter um evento, já tem um evento lá marcado. Ele está falando, ó, antes disso, do pessoal ir lá querer marcar o evento, o encontro dos produtores de abóbora havia sido transferido para o mês seguinte, ou seja, eles já sabiam que tinha sido transferido, então eles não poderiam negar. Entendeu? Não tem aquela história de tá na Constituição, né, a gente poder fazer reuniões em praça pública, etc. Só que ele traz lá a exceção de já ter algo marcado para aquilo. Aí a gente vai acabar tendo um certo impedimento. É quase a mesma ideia aqui. Entendeu? A mesma ideia aqui. Só que aqui eles queriam fechar a rua mesmo. Então tinha que ter uma certa autorização. Aí o que acontece? O que estava marcado foi desmarcado. Então eles não poderiam negar. Está tendo um fundamentaram. Essa fundamentação, ela é verdadeira? Porque isso aqui é importante, dentro do direito administrativo. A gente tem a administração, tem alguns atos da administração, que são os atos discricionários, onde ela tem uma certa liberdade para fundamentar, né, motivar o ato ou não. Só que, se ela motivar esse ato administrativo, esse motivo precisa ser verdadeiro. Então, a gente se depara com essa situação aqui. Então, bora lá. Assinar a afirmativa correta. Mesmo diante do erro na administração, o ato é válido, pois a autorização pleiteada é ato discricionário da administração. Independentemente do erro, o ato é inválido, pois a autorização pleiteada é ato vinculado, não podendo a administração indeferir. Bora ver o resto aqui. Diante do erro na fundamentação, o ato é inválido, uma vez que, pela teoria dos motivos determinantes, a validade do ato está ligada aos motivos
indicados como seu fundamento. É aquela ideia. Os motivos, uma vez expostos, eles precisam ser verdadeiros. Será que é esse gabarito? Bora da letra D. A despeito do erro na fundamentação, o ato é válido, pois a autorização pleiteada é ato vinculado, não tendo a associação de moradores demonstrado o preenchimento dos requisitos. Certo ou errado? Qual é o gabarito? A autorização ela é discricionária, É a C Podia mesmo. ser. beleza? Ela é discricionária, e essa discricionariedade faz o administrador ter uma certa liberdade em relação à análise do motivo do objeto. Beleza? Aí entra a ideia de considerar oportuno e inoportuno. E uma vez que ele motivou o ato, o motivo tem que ser verdadeiro. É justamente onde entra a teoria dos motivos determinantes. Beleza? Então, nosso gabarito só pode ser letra C. Diante do erro, o ato é inválido, uma vez que é pela teoria dos motivos determinantes, a validade do ato está ligada aos motivos indicados como seu fundamento, ou seja, o motivo tem que ser verdadeiro. Beleza? Gabarito, letra C de casa. Aí vem as informações que a pessoa tem que saber sobre atos administrativos. O que são os elementos? Vocês têm que saber os elementos, os 5 elementos dos atos administrativos, lá que muito citado por vários doutrinadores que vão buscar informações lá no L. Lopes Meirelles. A gente tem competência, objeto, forma, motivo e finalidade. São esses 5 elementos. Desses 5 elementos, aí, aprender esses 5 elementos, aí vocês têm que estudar os atos vinculados e os discricionários. Beleza? Aí estudou esses 5, estudou o discricionário, aí vocês vão aprender que o ato discricionário ele também tem 5 elementos, só que 3 são sempre vinculados. E os 2 que sobraram, que é o motivo e objeto, é que dão a ideia de discricionariedade. Beleza? Mas bora lá, né? Bora seguir em frente. Mas a Eli Lopes está bem por aqui. Cadê esse danado? Está aqui, ó. Eli Lopes Meirelles. Beleza? Teoria, tá aqui os 5, ó. Os 5 elementos. Teoria dos motivos determinantes. Ó, o motivo apresentado como fundamento vincula a validade do ato. Assim, havendo comprovação de que o alegado pressuposto de fato é falso ou inexistente, o ato se torna nulo. Tudo aqui para vocês estudarem depois. 9ª questão. José, eu acho que vai trazer o mesmo assunto. O mesmo assunto disso aqui vai aparecer nessa próxima questão. Deixa eu ver aqui o ano. 2016, trazendo a teoria dos motivos determinantes. Aí ele vem para 2019. 2019. Bora lá ver se é a mesma coisa. José, servidor público federal, ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Foi exonerado. Mandaram para a rua. Cargo comissão de livre nomeação e exoneração. Tendo a autoridade motivado. Olha aqui, ó. Ela motivou. Ela não precisava. Ela poderia muito bem mandar para a rua. Pronto. Motivou. O ato em reiterado descumprimento da carga horária. Qual foi o motivo da exoneração? Descumprimento de carga horária. Beleza? José, aí vem aqui José que foi para a rua, obteve, junto ao Departamento de Recursos Humanos, documento oficial com extrato do seu ponto eletrônico, comprovando o regular cumprimento. Olha aqui. Se ele está comprovando o regular cumprimento do horário, o motivo é verdadeiro ou é falso? Falso. Falso. E a gente aprendeu lá em cima que o motivo sendo falso, o ato é nulo. Se o ato é nulo, o que vai acontecer com esse servidor que foi para a rua? Ele vai ser Vai ser reiterado. reintegrado. Ele pode muito bem
buscar o judiciário, mas ele pode buscar também a via administrativa, resolver por lá. Não resolver por lá, ele pode buscar o judiciário, mas ele pode também buscar o judiciário diretamente. Não ficar vinculado a primeiro o administrativo, não. Assim, o servidor buscou assistência jurídica junto ao advogado, que lhe informou corretamente, à luz do ordenamento jurídico, que não é viável o ajuizamento de ação judicial. A gente para logo aqui, né? Para tentar ganhar tempo. Sempre tem que ser na prova. Aí vem aqui letra B. Não é viável o ajuizamento de ação judicial. Deixa eu ver aqui. Letra C, letra D, trazendo duas possibilidades de ser viável. É viável e é viável. Pronto, agora me fala aí se é letra C ou se é letra D. Ou se não é nenhuma, né? E agora? Vocês já estão com a informação. A gente pegou na questão de 2016. A letra D, né? Vai invalidar o ato? Letra D, deixa eu ver aqui, letra D. É viável o ajuizamento de ação judicial visando invalidar o ato de exoneração. Esse que, por se tratar de um ato administrativo... Ó, tá bem que o erro. No caso, não é vinculado. Não é ato administrativo vinculado. Entendeu? Porque a gente está olha tratando de só. um cargo em comissão aí, ó. É um Ah, cargo é em comissão. mencionado, é. É um cargo comissionado. Então, eu boto se eu quiser, eu tiro a hora que eu quiser. É, pode Entendeu? ser exonerado sem motivo Só nenhum. que a ideia, é o que eu estou falando, o lance desse ato discricionário. Tu não é obrigado a motivar ele. Ó, como ele fala aqui na letra C, ó. Invalidar o ato de exoneração. Eis que, apesar de ser dispensável, olha aqui, ó. Ele está dizendo que é dispensável a motivação. Porém, se eu fizer, tem que ser verdadeira. Ó. Embora, apesar de ser dispensável a motivação para o ato administrativo discricionário de exoneração, uma vez expostos os motivos que conduziram à prática, estes motivos passam a vincular a administração. Em razão de quem? Teoria dos motivos determinantes. Gabarito, letra C. Bora lá, bora para a próxima. Vai que cai um negócio desse aí, né? Que é 2019, 2020, 2021. Nossa, se cai alguma questão tratando aí da teoria dos motivos determinantes. Outra lei que cai na prova de vocês, essa aqui, ó. 8.112. 8.112. Ela é um pouco mais extensa, mas ela não é difícil, não. E a questão nem falou da possibilidade dele ser reintegrado. Nesse caso aqui, ele seria reintegrado. E se ele tivesse passado um ano fora, ele ia ser reintegrado e ia ter direito a receber os 12 meses que ele perdeu. Então, bora lá, bora lá. Número 10. Eu botei poucas questões, eu botei 16. Ficou 16. Otacílio, ainda é o AB, ó, 2020, 2020, fica de olho. Novo prefeito do município, acredita que o controle interno é uma das principais ferramentas da função administrativa, razão pela qual determinou o levantamento de dados nos mais diversos setores da administração local, a fim de apurar o quê? Os atos administrativos, até então praticados, para saber se eles tinham vícios, né? Bem como se ainda atendiam ao interesse público. Então, a gente tem aqui, ó, a ideia de que a administração ela pode anular e pode revogar, não é isso? Os seus atos, se contiverem vícios. E ainda ela tem também uma possibilidade de corrigir. Para evitar anular, ela pode corrigir. Aí a gente chama de convalidação. Então, bora lá. Diante dos resultados de tal apuração, Otacílio deverá... Agora ele vai brincar em relação a revogar, anular. Presta atenção. Então, ele vai brincar, ó, revogar, convalidar, desconsiderar, indicar. Então, vamos lá. Letra A, revogar. O que eu falei para vocês sobre revogar lá em cima?
a gente revoga um ato legal. O ato está de acordo com a lei. A revogação, ela é de ato legal, de acordo com a lei. né? Porém, ele não é mais oportuno, ele é inoportuno e inconveniente. Entendeu? Ele é inoportuno e inconveniente. E se eu estou falando aqui que eu tenho vícios insanáveis, eu estou falando que o ato, no mínimo, ele é ilegal. E se ele é legal, eu não revogo. Então, não é letra A. Letra B de bola. Convalidar os atos administrativos que apresentam vícios sanáveis. Ó, um vício que pode ser corrigido, ele pode fazer o quê? Convalidar. Mesmo que acarretem lesão ao interesse público. Será se isso aí está correto? Ou o final anulou a questão? É porque o principal é que visa preservar o interesse público, Pois né? é. Não pode lesar terceiro e nem interesse público. Então, a letra B está errada no final. Ela estava quase correta. Porque a convalidação é justamente isso. Ó. A gente convalida o que dá para corrigir. Ó. É os vícios sanáveis. Então, bora lá para a letra C. Desconsiderar as circunstâncias jurídicas e administrativas que houvessem imposto, limitado ou condicionado a conduta do agente nas decisões sobre a regularidade de ato administrativo. Certo ou errado isso aí? Isso aí tá estranho essa parte de desconsiderar, né? É complicado. Na hora da prova a gente fica Essa parte do doidinho. desconsiderar tá errada. Na verdade, é considerar. É, considerar. Entendeu? E não desconsiderar. Correto. Então, só sobrou nossa letra D. Indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas da invalidação de ato administrativo. Porque não é só chegar e invalidar por invalidar. Ele vai ter que mostrar de modo expresso as consequências, né, jurídicas e administrativas desse ato de invalidação. Até porque entra aquela história de efeito ex tunc, né, efeito ex nunc, porque se for efeito ex tunc, aí vai retroagir a data de origem do ato, aí vai ter uma bagunça doida no que foi envolvido naquela história toda do ato administrativo que foi invalidado, etc. Então, nosso gabarito é Letra D. letra D mesmo. Beleza? Ele brincou. 2020, ele brincou com uma informação tranquila, essa de revogar. Aí vocês botam na cabeça. Eu vou revogar um ato que está de acordo com a lei. Entendeu? Ele está de acordo com a lei. Eu vou revogar ele porque ele não é mais oportuno, porque ele não é mais conveniente, ou seja, ele é inoportuno e inconveniente. Aí eu revogo. Aí aqui falou que tinha vício insanável. Se tinha vício insanável, então ele vai ser anulado. Beleza? Eu posso corrigir o ato, né? Esse ato de correção a gente chama de convalidação. Mas eu não posso prejudicar terceiros e nem acarretar lesão ao interesse público, esse meu ato de convalidação. Beleza? E aqui onde é desconsiderar as circunstâncias, é considerar ou não as circunstâncias. Beleza? E letra D, o nosso gabarito. Questão número 11. Agora acabou a OAB, bora ver aqui essas daqui de concurso, só para a gente encerrar a nossa noite. O atributo ou característica do ato administrativo que assegura que o ato é verdadeiro, mesmo que eivado de vícios ou defeitos, até que se prove o contrário. Aqui é outro assunto. A gente não viu os elementos? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A gente tem também os atributos, que é a presunção de legitimidade, deixa eu ver o que mais, tipicidade, imperatividade, tá faltando mais um, autoexecutoriedade. E tem um outro que a doutrina, tem doutrina que fala e tem outras que não falam, que é a ideia da exigibilidade.
Beleza? Como é que a gente grava isso? Eu gravei os elementos, tanto os elementos quanto os atributos com mnemônico. Aí eu não consigo esquecer mais, não. Eu só lembro do mnemônico. Ó. Esse bem aqui, ó. Tem esse. Assim mesmo. Confifor. Mob. Aí vem aqui, ó. Competência. Tira esse R aqui. Ó, competência, finalidade, forma, MO de motivo e OB de objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Esse aqui são os elementos do ato. Aí vem os atributos. Eu lembro disso aqui, ó, de parte. O P de presunção de legitimidade, o A de autoexecutoriedade, o T de tipicidade e o I de imperatividade. Aí eu não me esqueço mais, não. Arthur, repete, por favor, de novo dos O atributos. Confiformob, ó, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Aí o que mais? Por que esse Confiformob ele ajuda? Ele ajuda porque a gente aprende logo o seguinte, ó, que esses três aqui, ó, esses três elementos, competência, finalidade e forma, eles são sempre vinculados, tanto nos atos vinculados, onde todos são vinculados, quanto no ato discricionário. Porque tem gente que acha que o ato discricionário, todos os elementos dele tem uma certa liberalidade da administração, do administrador. Na verdade, não. O conf e for são sempre vinculados. No ato administrativo discricionário, é esses dois aqui, ó, que tem essa característica de certa liberdade, é onde a gente vai analisar a conveniência e a oportunidade, que é no motivo e no objeto. E aí esse motivo e objeto a gente chama de mérito administrativo. Beleza? E o PAT? O PAT é presunção de legitimidade, o A, autoexecutoriedade, o T, tipicidade e o I de imperatividade. Beleza? Confiformob e PAT. É igual aquele sócio de vápulo da Constituição e o CONGA-RA-PRO. Ajuda. Esse negocinho ajuda. Vocês pensam que não ajuda? Ajuda. Ajuda muito, nossa. Então, bora lá. Aí ele deu uma definição aqui, ó. Um atributo ou característica do ato, que assegura que o ato é verdadeiro. É aquela história da administração. Um ato da administração, ele é considerado verdadeiro, até que se prove o contrário. A presunção aí. A isso eu chamo de presunção de legitimidade. Ele tem uma certa carga de validade, que para eu negar aquilo ali eu vou ter que provar. Então ele tem uma presunção de legitimidade. Gabarito? Letra E. Tranquilo? Então, bora seguir em frente. Esses mnemônicos ajudam muito. Só que tem vários mnemônicos de muita coisa mesmo. Eu acho que não é muito interessante tentar decorar o máximo. A gente decora aqueles mais essenciais. Os mais básicos. Então, bora lá. Vamos seguir em frente. Questão número 2, ó, de novo aqui, ó, quase a mesma ideia. A propriedade da administração de, por meios próprios, ou seja, o que eu faço sozinho, eu uso aquele auto, né? Autotutela. Tem o autotutela, tem um monte de coisa com esse auto. É a ideia de fazer por si só, independente de outra pessoa. Então, bora lá. Por meios próprios, de pôr em execução, ó, pôr em execução suas decisões. Beleza? A autotutela, Roberto, nesse caso aí, é quando Letra B. a gente fala da ideia dela revogar ou anular seus próprios atos, etc. Sim. Aqui, ele está falando de execução. Seria a letra B, autoexecutoriedade.
Autoexecutariedade. Só pode ser isso aqui, ó. O atributo da autoexecutoriedade. É isso mesmo? Ele entra dentro do PAT, presunção, autoexecutoriedade. Entrou dentro da regra do PAT. Entrou, eu tava vendo, né? Gabarito, letra B de bola. Aí eles colocaram aqui, discricionalidade tem nada a ver, porque a gente só lembra do atributo. Ele falou que é atributo. Se falou de atributo, qual é a outra palavrinha que pode aparecer na questão? Característica. É as duas palavrinhas, atributo ou características. Aí vocês vão lembrar de PAT. Beleza? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e interatividade. Tranquilo? Então, bora lá. Gabarito, letra B. Mais umas aqui, tem mais umas. Olha que parte aqui, ó. Tá as informações aí, tudo direitinho. Aí tem esse aqui, né? Esse exigibilidade. Por fora. Questão número 13. Uma prova aqui de soldado deve ser fácil. Não é possível. No que se refere aos atributos dos atos, analise as afirmativas abaixo. Ó, atributos. Bora lá. A imperatividade é um atributo do ato administrativo. Certo ou errado? É uma das características do ato, a imperatividade? Correto. Correto. Segunda, a autoexecutoriedade é um atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração, sem necessidade do Poder Judiciário. É isso mesmo? Isso. É isso mesmo. Essa é a ideia da autoexecutoriedade. Porque se fosse depender para tomar uma atitude aqui e por execução fosse depender do Poder Judiciário, eu estava lascado, né? Aí o negócio ia ser mais burocrático do que já é. Então, a gente tem duas aqui verdadeiras. Próxima. Para que um ato administrativo esteja em consonância com a lei e seja presumido legítimo, é necessária intervenção estatal. Nada a ver isso aqui, né? Acho que é errado. Nada a ver isso aqui. Falso. Falso. Então, é VVF. VVV, VVF. Deixa eu ver as outras aqui. VFV, FFV. Então, é essa aqui mesmo. VVF. Letra B de bola. Toca mais uma. Tá aqui, 14. Ainda a prova do soldado. Sobre discricionalidade, vinculação e elementos. Olha, eu já trouxe mais coisas. Para ver se está fácil. Quer dizer, não está fácil ser soldado, não, né? Ó, discricionariedade é sinônimo de arbitrariedade? Certo ou errado? Acho errado, né? É errado, porque a gente tem atos discricionários, a gente está dizendo que é um ato arbitrário. Não, nada a ver, né? Não é sinônimo. Então, a gente elimina essa daqui. A segunda, deixa eu só separar aqui para ficar melhor. A discricionariedade é verificada quando a lei deixa certa margem de liberdade. Ó, Correto. É correto. vou ver aqui. De decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, Correto, né? todas válidas perante o direito. Correto aí. Correto? Então, bora lá para a segunda. Para a segunda, não, para a terceira. Terceira. Deixa eu ver aqui. O exercício da discricionariedade comumente é verificado nos elementos motivo e objeto. Ó, parece que eu falei isso agora para você. Correto também, né? Falei ou não falei? Então, bora lá. 1, 2, 3 correta, apenas 1, 2 corretas. 2 e 3 corretas, é isso? É. Discricionariedade, etc.
Isso aqui eu acabei de falar, né? Eu falei que o motivo e o objeto, é no motivo e objeto que a gente vai ter a ideia da liberdade, né? Da discricionalidade, para Correto, Sérgio. avaliar se o ato é conveniente ou oportuno. Beleza? Então, gabarito, a letra C, 2, 3 corretos. Tranquilo, né? Isso salva, viu, professor? Tranquilo agora. Quando chega na hora da prova, todo mundo doido, não lembra mais de nada. Lembra, tem que Então, bora lembrar. lá. Ah, outra coisa. Eu não falei para vocês que pode aparecer características ou atributos. Entendeu? Correto. Característica ou atributo. Vocês vão lembrar de quem? De Paty. Quando for sobre os elementos do ato, pode aparecer o nome requisitos do ato ou elementos. Beleza? Porque também, às vezes, aparece elementos, às vezes aparece requisitos. Aí ele repetiu o que eu falei para vocês. Ó, requisitos vinculados, competência, finalidade, forma. Requisito discricionário, motivo, objeto. Gravou essas coisinhas básicas, ajuda na hora da prova. Você não sabe quando isso ajuda. Porque ajuda tu enxergar aí um erro sobre esse básico, tu consegue enxergar ele nas alternativas. Aí tu olha, parece que tá errado, aí vai só eliminando, até sobrar uma possível resposta. Questão número 15, deixa eu ver se agora ficou difícil. O diretor de um órgão público revogou uma licitação, que ele próprio havia autorizado, sendo que a revogação foi justificada, olha, justificada, ele está trazendo a ideia do motivo aqui, foi justificada com base em contingenciamento de recursos orçamentários, que havia sido determinado pelo prefeito. A empresa vencedora da licitação investigou a questão e descobriu que não havia nenhuma ordem de contingenciamento. Ó, será se vai poder Revogar? revogar? Não, invalidar. Ah, seria invalidar. Revogar. Peraí, bora lá, presta atenção. Bora ver quem que vai fazer Aí. alguma coisa aqui. Não havia ordem de contingenciamento determinada pelo chefe do Poder Executivo. Com base nesse relato, conclui-se que a revogação é... Então, bora lá. Conclui-se que a revogação é válida, inválida, Eu acho que é inválida. Eu jogaria no inválida. inválida. São 4 opções. 3 opções de E inválida. a gente encontrou aí a ideia do motivo, né? Isso. Do motivo ele não foi verdadeiro. E agora? Letra Ela veio Letra E. fácil. Eu marcaria a letra. Ela veio fácil e ao mesmo tempo, porque é o seguinte, ó, o que ele Mas está eu também, perguntando de fato? Ó, esse comando bem aqui, ó, ele está perguntando de fato o quê? Ele está perguntando sobre a revogação. Quem foi que praticou a revogação aqui? Foi o diretor. diretor do órgão. Entendeu? O diretor do órgão, olha o que ele fez aqui, ó. O diretor do órgão, ele que revogou, não é isso? Ele revogou. Só que a revogação, o motivo, ele já que ele justificou, né? O motivo é falso. Se o motivo é falso, o ato ele é nulo. Ou seja, ele não surte efeito, ele é considerado inválido. Isso. Então, essa revogação, ela é inválida por conta de quê? Por conta da aplicação da teoria Dos motivos determinados. Uma vez que eu justifico a prática do ato, os motivos utilizados para tal prática devem ser verdadeiros. Então, essa revogação praticada pelo diretor, ela vai ser nula, portanto, inválida. Gabarito, letra o E. Inválida, o que se constata com base na teoria dos motivos determinantes. Beleza? Vamos ver se tem mais um. Sempre cai, esse aqui é ordem de cair. Deixa eu ver qual é. Ó, 2020, ó. É um assunto padrão para provas. 16, eu acho que agora é a última. Essa aqui é interessante. Preste atenção nessa questão. É correto afirmar que
o ato administrativo do analista de benefícios previdenciários é dotado de, o ato administrativo foi praticado por um servidor público, mas isso nada influencia no entendimento. O entendimento que a gente tem que botar é que foi a administração. A administração por meio dos seus agentes. Então, esse ato administrativo aqui, ele vai ter as características padrões do ato, né? Então, bora lá, analisar. Mesmo sendo uma autarquia, né? Não tem problema nenhum, porque entra aqui, e vamos supor, é o INSS, é a administração indireta, né? Então, tem problema nenhum. Continua sendo a administração, por meio de seus agentes. Correto. Vocês sabiam que o semáforo, quando ele está dizendo, quando ele está lá, vermelho, pare, verde, siga, isso ali é considerado ato administrativo? Administrativo, é. É a administração, por meio de um aparato tecnológico se manifestando. Então, bora lá. Letra A. Vamos ver aqui, esse ato é dotado de alta executoriedade ante a inevitabilidade de sua execução, porquanto reúne sempre poder de coercibilidade para aqueles a que se destina, havendo possibilidade de ser revogado pela própria administração e pelo Poder Judiciário, quando sua manutenção deixar de ser conveniente e oportuna. Agora eu vou dar a dica. Qual é a dica? Eu até já falei, lá no começo, na parte de atos. Eu falei da questão do Poder Judiciário, onde ele não pode revogar ato administrativo. Por que ele não pode revogar ato administrativo? Porque o ato de revogação é de um ato que está de acordo com a lei, é um ato legal. Entendeu? O Poder Judiciário ele pode anular, desde que verifique ilegalidades. E o que eu estou querendo dizer? Olha aqui, possibilidade de ser revogado pela própria administração, certo. E, Poder Judiciário aí tá fora. entendeu? E eu acho que aparece nas outras. Pronto, tá aí, agora me achem a resposta. Aparece na letra C. Letra C, deixa eu ver aqui, presunção de legalidade, havendo possibilidade de ser revogado, né, pela própria administração, certo. E... Fora também. Pelo Poder Judiciário. Errado. Letra D, imperatividade, uma vez que será executado, quando necessário e Letra D possível, também. sentimento, havendo possibilidade de ser revogado. Na letra Pelo B. poder. Isso aqui mesmo é que matou, né? Isso aqui tirou até a administração da jogada. B de bola. Não, é letra B. Ó, um Letra detalhe. B. Perceberam como um detalhe matou tudo. É Matou só tudo. saber que não sobrou pode uma ser carta. revogado pelo Poder Judiciário, né? Já tem essa letra aí aqui, deixa eu ver. Presumibilidade, legalidade, porque se presume legal a atividade administrativa, por conta da inteira submissão à princípio da legalidade, havendo a possibilidade de ser revogado, Pelo poder. Não. pelo Poder Judiciário. Um detalhezinho matou Letra B. todas. Que foi o nocaute. Deixa eu ver a prova aqui 2020, e essa banca aqui ela é difícil, é considerada difícil. Torna a questão mais fácil, né? Só Sabendo que esse detalhe. é o seguinte, é o que eu falo para vocês. É o que eu falo até lá no material, naquele primeiro material que vocês já compraram, nas primeiras páginas. Eu falo do domínio do básico. Porque essa informação que a gente buscou, de que o Poder Judiciário ele não vai poder revogar, é uma informação básica. Mas essa informação básica a gente consegue utilizar para fazer eliminações. O interessante de saber o básico é isso, é que tu consegue fazer eliminações. Correto. Porque o examinador ele vai fazer pegadinha com isso. Aí a gente consegue sair eliminando, aí sobrou. Ó. Não tem nem para onde correr. Ó. A imperatividade diante, a inevitabilidade de sua execução. Porquanto reúne sempre poder de coercibilidade para aqueles a que se destina, havendo a possibilidade de ser revogado pela própria administração, ou quando sua manutenção deixar de ser conveniente e oportuna. É justamente a ideia da revogação. A administração acha que não é mais oportuno nem conveniente. Aí ele revoga. Entendeu? E o Poder Judiciário ele não pode fazer isso porque ele vai entrar dentro da parte do mérito administrativo. Ele não pode analisar
o mérito administrativo? O mérito administrativo é algo específico da administração, como se fosse um assunto que a administração entende. E o Poder Judiciário não pode mexer naquilo ali. Entendeu? Então, gabarito, letra B de bola. E eu acho que... Tá bom? Tá vendo? Opa, tem mais uma aqui, tem mais uma. 17, você acredita? Acerca do princípio da... isso aqui tá fácil. Autotutela. Autotutela. Assinar a afirmativa correta. Esse princípio permite à administração a revisão de seus atos, seja por vício de ilegalidade e invalidação, seja por motivo de conveniência e oportunidade. Revogação. É isso aqui? Tá aparecendo. Tá Ele tá aparecendo. puxando os dados para si próprio, né? Exato. Bora ver as outras. A autotutela repele e abomina favoritismos. Nada a ver. Nada a ver, favoritismo. Essa aqui já está falando besteira. Esse princípio exige que a administração seja ética. Não. Não, não tem muita a ver, não. E outro. A autotutela exige que a atuação do poder público seja transparente. Não, é outro princípio. Não, que eu falei. pra... Peraí. Na verdade, vocês vão ter que me dizer agora quais são os princípios que ele está falando aqui, ó. Na verdade, ele está dando um conceito de princípios diferente da autotutela. Deixa eu ver aqui, letra. A autotutela exige que a atuação do poder público seja transparente, com informações acessíveis à sociedade. Segundo o princípio, os atos administrativos se revestem de uma presunção relativa de que são praticados legitimamente. Ó, na verdade, ele está trazendo informações. A letra S, essa informação da letra E, ela é sobre qual princípio? Presunção de Legalidade. legitimidade. Legitimidade. Letra D, onde ele fala aqui que tem que ser transparente, etc. Princípio da publicidade. Publicidade. Letra C, a administração seja ética e respeite Moralidade. os valores jurídicos e morais. É moralidade. Moralidade. Letra B, abomina favoritismo, impessoalidade. Moralidade, verdade. Impessoalidade. E a autotutela é justamente esse aqui, onde permite a revisão, né, dos atos por vícios de ilegalidade. Se for ilegal, invalida, anula, etc. Se for inconveniente, inoportuno, revoga. Agora sim terminamos. Beleza? Pronto, 2 assuntos. Ver se terminou mesmo. Terminou. Muito boa Dois a aula de assuntos, hoje. que não são difíceis, mas que precisam ser estudados. Entendeu? E uma vez que estudou, e pode cair na prova, pode, né? Cair um negócio desse na prova, vocês vão lembrar. Entendeu? Vão lembrar e vão acertar. Então, Boa a gente encerrou por noite. aqui.